Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do InvestPoint. Hoje a gente vai analisar o relatório gerencial do BTLG 11, um fundo imobiliário do setor logístico. Esse relatório que a gente tem em mãos é de fevereiro, então é um relatório bem recente. E para a gente pegar alguns dados iniciais, a gente vai utilizar o site do Investidor 10. A gente pode observar que a sua cotação está em R$ 95,50. Ele está tendo um dividend yield um pouco baixo, perante a outros que a gente tem, né? Está em 9,80 o dividend yield em 12 meses e a sua liquidez diária está em 7,39 milhões. Mais abaixo aqui a gente consegue observar mais algumas coisas, né? Sobre o seu segmento, que é logístico, né? Indústria e galpões. Ele tem um número de cotistas de 370.957 cotistas. O seu valor patrimonial a gente consegue observar que está com um tremendo desconto, né? Está em R$ 103,82 o seu valor patrimonial por cota e ele está custando R$ 95,50, se tornando uma opção aí. Ele teve o seu último rendimento em 78 centavos e a sua vacância atualmente está em 2%, tá bom? Ele se trata de um fundo de tijolo. Seu patrimônio total é de 4,49 bilhões de reais. Outra coisa interessante que a gente consegue observar é que o seu prazo médio de contratos é de 5 anos, o fundo também conta com 34 imóveis e a sua vacância financeira, né, está em 1,6. A gente consegue observar uma diferença, né, porque às vezes o site tem essas divergências, mas está em torno de 1,6, 2%. A gente já vai observar o porquê que teve esse aumento referente ao relatório do mês anterior. Já aqui mais abaixo, pessoal, na página 5, a gente consegue observar a mensagem aos investidores. E em resultados, eu vou abreviar um pouco o que está escrito aqui para vocês. Ele fala sobre a venda do imóvel BTLG SBC, que gerou um lucro de 9 milhões de reais, proveniente desta operação de venda. Com esse lucro gerado por essa operação, a reserva gerencial do fundo atingiu o patamar de 58 centavos por cota. Logo em seguida, pessoal, a gente tem a parte comercial. E aqui em comercial ele fala sobre a revisão contratual do BTLG Jundiaí, que representa aproximadamente 40% da sua totalidade. Essa revisão resultou em um aumento de 11,7% no valor do aluguel, o que refletiu o compromisso da gestão em ajustar os preços de locação de acordo com as condições de mercado vigente na região. Então, teve um aumento aí e uma revisão nesse contrato no BTLG Jundiaí. Mais adiante, pessoal, a gente vai falar sobre a movimentação do ativo BTLG Ribeirão Preto. Teve a desocupação de 2 módulos pelo Mercado Livre e um desses módulos já foi prontamente reposicionado para a DHL, o que minimizou o impacto de vacância. Hoje, o fundo gerou um pequeno aumento na vacância, que foi elevado para a taxa de 1,4% para 1,6%, que é o que a gente viu ali em cima. Então é bastante interessante a gente ver que a gestão segue focada na valorização dos aluguéis, né, e na reciclagem do portfólio, fazendo essas movimentações para manter a rentabilidade do fundo. Então isso é muito interessante. Lembrando, pessoal, que nenhum desses vídeos nossos é uma recomendação de compra e nem de venda, tá bom? Se você se interessar, baixe o relatório, verifique a fundo, olhe os ativos para ver se ele faz parte da sua carteira e da sua estratégia de portfólio, tá ok, pessoal? Vamos prosseguir então. Pessoal, chegando aqui na página 7, a gente tem a demonstração de resultado. Como a gente consegue observar, em fevereiro foi um resultado muito bom, né? Teve um resultado do fundo aí de 41 milhões, já tirando as suas despesas e tudo mais. Ele distribuiu 33.734.000, o que gerou aí 78 centavos por cota, e ainda conseguiu aumentar a sua reserva, que estava em 17 milhões e foi para 25 milhões, o que gera aí 58 centavos. É uma reserva bem interessante, né? A gente consegue observar então que o fundo está se performando bem, ele tem uma reserva aí para continuar renovando os seus portfólios, para pagar as suas dívidas, e é bem interessante ver esse fundo com a reserva aumentando e se performando bem. Logo aqui do lado a gente consegue observar os top 20 locatários, né? Então a gente pode observar de todos os locatários, o Açaí, DHL, Unilever e Seva são um dos principais aí, né? Seguido de Amazon, Luft. A gente tem aqui também uma seleção dos seus 20 maiores locatários.
Chegando aqui na página 8, pessoal, a gente tem a carteira do nosso fundo e a gente consegue observar que o nosso queridinho é o BTLG Louveira 1, porque a sua receita de locação e seu valor patrimonial é o maior do fundo, batendo o valor patrimonial de 10% e proveniente 11% de receita de locação para o nosso fundo, seguido do Itapevi 1, que é ambos 8%, e o BTLG Mauá, que tem a sua receita de locação de 7% e o valor patrimonial de 8%. Mais ao lado a gente consegue ter mais um reforço, né, que é os nossos vencimentos de contratos. A gente tem aí 5,2 anos médio, né, de vencimento de contratos. E aqui embaixo a gente consegue observar qual que seria o tamanho da porcentagem dos nossos ativos, né, que terminariam os contratos até 2029. Maior parte é para cima de 2029, 2030 aí. Então a gente tem um bom prazo. Mais abaixo, pessoal, a gente consegue observar os indexador. 97% é IPCA. O fundo praticamente todo, né, é sobre o indexador de IPCA e apenas 3% de IGPM. E sobre os seus inquilinos, 47% é logística, e seguido de A e B 14% e varejo 13% junto com e-commerce. A tipologia de contratos são 35% de contratos atípicos e 65% de contratos típicos. Atípicos são aqueles contratos que, se tiver a quebra de contrato, tem que ser pago o valor até o final da locação. O perfil de ativo é logística sempre, né, como a gente conseguiu observar, 95% logística, seguido de industrial e varejo. E mais aqui embaixo a gente consegue observar outra coisa bem interessante e que chama muita atenção, é que o nosso ativo ele nunca teve mais de 3% de vacância. E outra coisa interessante é essa alavancagem. A alavancagem dele de 144 milhões, mas ele tem caixa tranquila aqui, ó, caixa livre, caixa tranquilo para cumprir com as suas obrigações. A localização, pessoal, na página 12, traz aqui pra gente que ele tem 16 imóveis num raio de 60 quilômetros em São Paulo. Então a gente consegue observar que a sua maior porcentagem, né, é em São Paulo, né? Então, onde ficam os principais, né, pontos logísticos. Com certeza é todo estratégico, a gente consegue observar que tem alguns mais juntos, outros mais separados, né? E isso daqui traz pontos estratégicos para que o fundo seja consolidado da forma que a gente consegue ver. Mais abaixo a gente tem um portfólio, né? E é uma coisa muito interessante que tem nesse fundo é que ele traz as fotos dos seus portfólios e junto com a área bruta locável, a vacância, como que é o contrato. Então a gente consegue observar que o Cajamar 3 é um contrato atípico, daqueles 35% que a gente viu, a sua vacância é zero. A gente também consegue ver aqui o Ribeirão Preto, que a gente observou lá em cima, ele está com a vacância de 7%, contrato multiusuário, área bruta locável de 57.210 metros quadrados. Então a gente consegue observar todo o seu portfólio aqui. Eu sugiro para vocês que estão interessados em conhecer mais sobre o fundo, vocês baixem esse relatório, observem certinho, lê, porque também a gente consegue pegar algumas vacâncias altas em alguns ativos, mas nada que vai atrapalhar, né, o ativo. Como a gente pode observar, é um ativo 100% consolidado aí, bem forte na questão de logística, né? BTLG aí se superando cada vez mais. Outra coisa não menos importante, lógico, são esses imóveis que estão em processo de venda, né? Que é o BTLG Campinas, Guarulhos e Camaçari. Esses 3 imóveis aqui estão em processo de venda e a gente vai acompanhar de perto nos próximos relatórios o que eles vão falar pra gente de cada um deles. Pessoal, chegamos aqui ao final, né, desse relatório. A gente está aqui no resumo dos ativos e a gente consegue observar que o BTLG Louveira 1 é o maior ativo que a gente tem, né? Tem a proveniência de 11% da receita no nosso fundo, seguida aí de outros como Itapevi, Mauá, Cajamar, Campinas. Uma coisa bem interessante que a gente consegue observar, né, sempre analisando um por um, é que o Jundiaí também tem uma área bruta locável bem grande, né? Eu nunca tinha observado isso, bem interessante. Por isso que é bom a gente baixar o relatório para a gente ver com mais calma, a gente consegue observar esses detalhes importantes. Embaixo aqui a gente tem os fundos que estão sendo vendidos, né, que é o Camaçari, Campinas e Guarulhos, e acima os fundos, os ativos, né, do nosso fundo.
Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre os seus principais pontos, né? Os pontos positivos que eu acredito que sejam. A sua vacância, né? Que está muito baixa, né? Mesmo tendo aqueles dois módulos lá, eles já conseguiram achar inquilino, a DHL, colocaram, alugaram. É bem interessante essa vacância baixa. Os contratos longos que estão em 5,2 anos, também é muito interessante. A revisão dos aluguéis que a gente teve, provenientemente veio o aumento da nossa receita. E a estratégia eficiente que o BTLG vem adotando, né, de compra e venda aí, mostrando que mesmo nesses tempos difíceis, né, com o valor da cota caindo, ele se mantém firme. Agora os pontos de atenção, pessoal, é a concentração, né, nos 20 maiores locatários. Não que seja um problema, tá bem distribuído, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho em qualquer fundo, né? Outra coisa também foi algumas vendas, né, que eles fizeram, tiveram a distribuição, né? Se não me engano, em janeiro foi de R$1,23. Então, pra gente não ficar esperançoso que vai ter esse dividendo alto, né? E um possível impacto, né, na queda da Selic aí e na rentabilidade futura, né? Vamos ver como é que vai se performar a Selic, como é que o pessoal vai aumentar ou vai abaixar essa porcentagem da Selic para ver como que o fundo vai ser impactado, né? Então, esse foi o vídeo que a gente teve hoje, né? Esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, eu reforço aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem saber mais, baixe o relatório gerencial lá na BTLG Pactual e analise você mesmo para você saber se esse fundo faz o seu perfil de investidor. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí no comentário o que vocês acharam do fundo, se vocês investem do fundo, se vocês acham que esse fundo tem alguma chance aí para vocês. Destaca para mim, né, qual que foi os pontos que vocês gostaram, tá bom? Clica aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal para a gente ter mais conteúdos como esse. E eu reforço aqui para vocês, pessoal, se inscreva no canal que isso ajuda demais a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.